Acordes de Veludo e Aço, Volume 1. Capítulo 1. O silêncio e o cartão de visitas. O silêncio em um teatro lotado tem peso. É uma entidade física, densa e expectante, que pressiona o peito antes que a primeira nota o quebre. Helena Vance estava sentada diante do Steinway de cauda, a postura ereta, como se uma linha invisível puxasse sua coluna em direção ao lustre de cristal que pairava sobre o palco. O vestido de seda azul noturno escorria por seu corpo, a fenda lateral estrategicamente oculta pela banqueta, revelando apenas a pele de porcelana de seus braços e ombros sob a luz dourada dos holofotes. Para as 500 pessoas na plateia, ela era a imagem da perfeição clássica. Uma boneca de luxo, intocável e frágil. Se eles soubessem, Helena pensou, um sorriso imperceptível curvando o canto de seus lábios pintados de nude. Se soubessem que essas mesmas mãos que agora acariciam o marfim estavam, há 6 horas, sangrando nas cordas de aço de uma Gibson Les Paul. Ela fechou os olhos, respirou fundo e deixou que o mundo exterior desaparecesse. Seus dedos desceram sobre as teclas. A melodia de Nocturne for a Shadow preencheu o ambiente. Não era uma peça suave, era uma confissão em dó menor. Helena tocou a introdução com um rubato exagerado, arrastando o tempo, fazendo a plateia prender a respiração. As notas agudas caíam como gotas de chuva fria, enquanto a mão esquerda mantinha uma base grave e sombria. Era romântico, sim, estilo Chopin, mas Helena havia escondido dissonâncias sutis no meio dos acordes, pequenos erros matemáticos que causavam desconforto e fascínio. Era o seu segredo, a sua sombra, a parte dela que pertencia aos porões sujos e não aos palcos de veludo. Enquanto executava uma passagem complexa, Helena abriu os olhos e olhou para a plateia. A luz dos holofotes geralmente a cegava para o público, transformando as poltronas em um abismo negro. Mas, naquela noite, um rosto se destacou na primeira fila. Ele não estava apenas assistindo. Ele estava estudando. Arthur Sterling estava sentado com a imobilidade de um predador paciente. O terno sob medida, num tom de carvão, parecia ter sido esculpido em seu corpo largo. Ele não aplaudia entre os movimentos, não checava o relógio, não sussurrava com acompanhantes. Seus olhos, de um verde profundo e calculista, estavam fixos nas mãos dela. Helena sentiu um arrepio subir pela nuca, algo que não tinha nada a ver com a temperatura do ar-condicionado. Aquele olhar parecia despir a música, buscando o que estava por baixo da seda e da melodia. Ele via a dissonância. Ela terminou a peça com um acorde suave, deixando a última nota morrer no ar, até que o silêncio absoluto retornasse. Por 2 segundos, ninguém se moveu. Então, o teatro explodiu em aplausos. Arthur foi o último a se levantar. Ele bateu palmas devagar, o olhar ainda preso ao dela. Um leve aceno de cabeça que parecia mais uma reverência de reconhecimento entre iguais do que um aplauso de fã. O coquetel no saguão VIP cheirava a perfume caro e hipocrisia. Helena circulava com uma taça de champanhe intocada na mão, aceitando elogios vazios de senhoras cobertas de diamantes e críticos que usavam palavras que não entendiam. Helena, querida, A voz do maestro Valois soou acima do burburinho. há alguém que insiste em conhecê-la. Diz que nunca ouviu uma interpretação tão honesta. Helena se virou e o ar pareceu ficar mais rarefeito. Arthur Sterling estava a 1 passo de distância. De perto, ele era ainda mais intimidante. A aura de poder que ele exalava era quase tangível. Uma mistura de dinheiro antigo, educação refinada e uma masculinidade segura que dispensava arrogância. Senhorita Vance, Disse ele. A voz era grave, aveludada, vibrando no peito de Helena como uma nota baixa de violoncelo. Arthur Sterling. Ele estendeu a mão. Helena ofereceu a sua, esperando um aperto de mão formal. Em vez disso, Arthur segurou seus dedos com firmeza, roçando o polegar levemente sobre as calosidades endurecidas nas pontas dos dedos dela. Marcas de guitarrista que ela tentava esconder com hidratantes caros. Ele não comentou sobre a pele áspera.
Apenas sustentou o olhar dela, um sorriso enigmático brincando nos lábios. Levou a mão dela aos lábios, beijando o ar a milímetros da pele, mas o calor de sua respiração tocou-a. Sua execução foi perturbadora, senhorita Vance. Disse ele, erguendo os olhos para encontrar os dela. Há uma complexidade oculta na sua técnica. Uma tensão que a maioria dos pianistas tenta suavizar, mas que você abraça. O coração de Helena falhou uma batida. Ele ouviu. A música sem tensão é apenas barulho bonito, Sr. Sterling. Respondeu ela, mantendo a voz calma, a máscara de dama da sociedade firmemente no lugar. O belo precisa do caos para existir. O caos. Repetiu Arthur, testando a palavra como se fosse um vinho raro. Concordo plenamente. Embora eu suspeite que o seu tipo de caos seja mais perigoso do que aparenta neste vestido. Ele soltou a mão dela devagar, deixando uma sensação de formigamento na pele de Helena. Com um movimento fluido, Arthur tirou algo do bolso interno do paletó. Não era um celular para anotar o número dela. Ele lhe estendeu um cartão. Era pesado, preto fosco, com o nome dele em relevo dourado. Minimalista. Caro. Seus talentos merecem um palco onde essa tensão possa ser explorada sem amarras. Tenho interesse em patrocinar talentos que ousam sair do tom. Se estiver disposta a discutir o futuro da sua carreira, minha secretária aguarda sua ligação. Não foi um convite para jantar. Não foi uma cantada barata. Foi um desafio profissional. Ele estava colocando o poder da decisão nas mãos dela. E isso era infinitamente mais sedutor do que qualquer buquê de rosas vermelhas. Vou considerar sua oferta, Sr. Sterling, disse Helena, guardando o cartão na pequena bolsa de mão. Espero que sim. Até breve, Helena. Ele usou o primeiro nome dela, sem permissão, mas com tanta naturalidade que soou como uma promessa. Ele se virou e desapareceu na multidão, deixando Helena parada ali, sentindo-se estranhamente exposta e, pela primeira vez em muito tempo, desafiada. Meia hora depois, o Mercedes de Helena rasgava a avenida principal da cidade. O silêncio do carro blindado era sufocante. Ela olhou para o banco do passageiro, onde o cartão preto de Arthur Sterling repousava ao lado de um buquê de orquídeas brancas que ele havia deixado para ela na saída. Discretas, raras, elegantes. Arthur Sterling. O homem era a definição de controle. Tudo o que ela foi treinada para admirar e buscar. Helena soltou um suspiro longo e irritado. Com um gesto brusco, ela puxou os grampos que prendiam seu coque impecável. Os cabelos loiros caíram em cascata sobre os ombros nus, bagunçados e livres. Ela arrancou os brincos de safira, jogando-os no porta-copos com um estalo metálico. Chega de veludo por hoje, murmurou ela para si mesma. Sua mão foi até o painel e trocou a estação de música clássica. O som pesado das guitarras distorcidas do Mötley Crüe explodiu nas caixas de som, fazendo os vidros vibrarem. Helena pisou fundo no acelerador. O sorriso angelical desapareceu, dando lugar a um sorriso de canto, feroz e faminto. A pianista tinha saído do recinto. A vocalista da Iron Seraph estava atrasada, e o The Abyss não esperava por ninguém. O cartão de Arthur ficou para trás no banco, mas a sensação do toque dele em seus dedos calejados ainda queimava. O palco está montado e as máscaras permanecem intactas, por enquanto. Mergulhe mais fundo nessa história onde paixão e mentira tocam a mesma melodia. Deixe seu like se a história te prendeu e nos vemos no próximo capítulo.